Existe uma frase muito célebre, muito conhecida por sinal, fala: por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas será que isso é verdade? Ou a mulher é inferior ao homem? Ou a mulher deve sempre ficar calada na frente do seu esposo? Deve estar sujeita 100% ao seu marido? A Bíblia apoia o machismo? E lá no Éden, a mulher foi enganada pela serpente e o homem não foi? Essa e outras questões estão contidas nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fé e Ciência. A Bíblia tem a inspiração divina. Foi Deus quem inspirou. Porém, cremos que Deus permitiu que cada autor permanecesse no controle das suas faculdades mentais. Veja bem, os autores bíblicos não escreveram a Bíblia para a nossa sociedade atual, mas os autores escreveram para a sua matriz cultural. Ou seja, cada autor escreveu para a sociedade na qual vivia. Então, concluímos com certeza que a sociedade na qual os livros da Bíblia foram escritos é totalmente diferente da nossa hoje. Então a questão é, sobre qual sociedade escreveu, por exemplo, Paulo quando escreveu para os Coríntios? E hoje, na nossa sociedade, devemos aplicar conteúdos culturais da Bíblia à nossa realidade atual? A sociedade ou modelo para a época de Timóteo e Paulo eram patriarcais e machistas. As mulheres, para se ter uma ideia, nem eram contadas em recenseamentos. Ou seja, quase que 100% das mulheres naquela época dependiam dos homens. Entenda bem, não é porque a Bíblia fala sobre um determinado assunto, como por exemplo escravidão, que ela apoia a escravidão. Não é porque a Bíblia menciona que Salomão teve 1000 mulheres, que Deus ou a Bíblia apoia homens terem outras mulheres fora de seu relacionamento. Não é porque a Bíblia mostra Abraão tomando Agar para ter filhos, que Deus ou a Bíblia apoia um homem ter uma mulher fora do seu casamento. Entenda que toda a história bíblica se desenrola em torno de uma sociedade onde a prática de escravidão era normal. Mas devemos analisar que essa prática não tem o aval de Deus ou da Bíblia. Essa prática ou atividade vai deixando de ser praticada de forma gradual. No Brasil, por exemplo, a primeira lei contra a escravidão é chamada de Lei do Ventre Livre, onde todos os filhos de escravos se tornam livres ao nascer. A segunda lei é chamada da Lei dos Sexagenários, onde todos os escravos que chegassem à velhice se tornavam livres. E assim foi se criando leis gradualmente para acabar com a escravidão até que se aboliu totalmente com a Lei Áurea. Olhar para a Bíblia e dizer que Deus convivia bem com a escravidão é um absurdo. Ninguém nasce para ser escravo. A mesma coisa acontece quando o assunto é discriminação contra a mulher. Na época de Paulo foi de forma gradual, até que o apóstolo Paulo, já no final do Antigo Testamento, deixa claro que todos são iguais perante a Deus, tanto homens quanto mulheres. No Antigo Testamento, houve época em que os homens abandonaram a sua função e as mulheres precisaram ser usadas por Deus, como foi, por exemplo, o caso de Débora. Veja bem, os tempos mudam, mas para os tempos que mudam, nós temos uma palavra que não muda, a palavra que está eternamente fixa nos céus. Agora a questão é, a mulher é inferior ao homem? A igreja menosprezou a mulher por muitos e muitos séculos, e até hoje muitas igrejas não permitem que a mulher seja honrada como ela merece ser. Temos uma cena na história mundial em que no ano de 585 houve um concílio chamado Concílio de Mancom. Segundo alguns historiadores, a igreja nega que a mulher tem uma alma nesse evento. E isso vai se confirmar no decurso dos anos, com o tratamento que a mulher recebe por parte da igreja ou do clero da igreja. Agora, em que se baseava essa heresia tremenda? Se baseava em dizer que a imortalidade é atributo apenas dos seres racionais dotados de alma. Agora, você acha absurdo que a mulher não possa falar em público e que deve aprender em silêncio? Imagine o dia em que a igreja se reuniu
para discutir a respeito de que se a mulher tinha ou não uma alma. Hoje não há mais esse pensamento, graças a Deus. Mas o que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre isso? E qual é o lugar e o papel da mulher na nossa sociedade atual? Muitas mulheres, especialmente as feministas, têm negligenciado o seu lugar na nossa sociedade atual, pois têm estado muitíssimo mais preocupada em tentar tomar o lugar do homem do que ocupar a sua própria esfera, que é divinamente dada por Deus. A glória da mulher está na sua própria esfera. Todo o vexame da mulher ocorre quando ela sai da sua esfera. Alguns dizem, a mulher foi criada depois do homem, e por isso ela é inferior ao homem. Veja bem, se essa lógica de que quem foi criado primeiro estiver correta, então os animais seriam superiores aos homens? Se for assim, abriremos margem para dizer que somos descendentes de primatas. Mas nós cristãos cremos que Deus nos criou do pó da terra. Mas na tradição hebraica, da qual a Bíblia Sagrada tem a sua origem, diz que quando se tem uma sequência de coisas acontecendo, o melhor sempre fica para o final. Essa é a tradição hebraica. Quando você lê, por exemplo, a cena da criação no hebraico original, está da seguinte maneira: a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Agora você me pergunta, mas por que na Bíblia não está traduzido dessa maneira? E eu selecionei algumas respostas possíveis. Primeira, porque nem tudo se traduz. Por exemplo, poesia é muito difícil de se traduzir. Número 2, a sociedade em que vivemos é machista e levou as traduções para esse lado. Número 3, o clero eclesiástico da igreja fez isso propositalmente. Número 4, devido ao envolvimento do clero da igreja com a política, uma vez que o machismo é parte de uma ideologia política. E outras coisas mais que, se você quiser, pode deixar aqui no comentário. Agora veja, tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus lá no Gênesis. Ou seja, são iguais perante a Deus. Porém, depois do pecado, Deus teve que estabelecer funções diferenciadas para os dois. Mas imagine no projeto da criação que o início da arquitetura humana feita pelas mãos de Deus seria Adão. E o acabamento desta obra seria a mulher. Ou melhor, Adão seria parte da obra e com a criação de Eva teríamos a obra completa. Por isso que no hebraico o homem não é completo nem perfeito até a criação da mulher. Por isso que Adão sentia falta de alguma coisa em sua existência. Mas veja bem, quando Adão e Eva pecaram, iniciava-se entre eles uma coisa chamada inimizade. Pois a inimizade não ficou só entre Deus e o homem, mas entre todas as criaturas e também entre homem e mulher. Aí quebrou-se aquele laço que havia entre eles de harmonia. No livro de Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz: vós mulheres estáis sujeitas a vossos maridos como convém no Senhor. No original grego nós temos o seguinte: mulheres, deixem-se sujeitar. Agora, parafraseando isso, diz: não usem a força que vocês têm. Para ficar melhor o entendimento, nós vamos fazer uma seguinte analogia. Seria como se um anão tivesse um segurança muito forte, muito bombado, como diz, e esse anão fosse extremamente mandão. O anão não é mais forte que o seu segurança. O que acontece é que o segurança está se sujeitando, não usando a sua força contra aquele anão. Quem, por exemplo, já levou um fora de uma mulher, uma namorada, sabe muito bem do que eu estou falando. A ideia bíblica diz que a mulher é mais poderosa que o homem. A mulher, para a Bíblia, é tão forte que ela não precisa ter força física. Fisicamente, a mulher é mais fraca porque ela não precisa ter força. Você quer um exemplo? Satanás teve que usar toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto proibido. E Eva, para convencer Adão, simplesmente teve que lhe oferecer uma mordida. Quem é que tem mais poder? Por que Deus compara a sua igreja com uma mulher? E o próprio Jesus se denomina esposo de Israel. No contexto cultural greco-romano, a mulher que falasse em público estaria desonrando seu marido, ao irmão mais velho ou ao pai caso estivesse aos cuidados dele. Ou seja,
era considerada uma mulher sem respeito, mas isso era no Império Romano. Nós temos uma cena lá em Atos que mostra duas mulheres profetizando. Ninguém que profetiza, profetiza num quarto sozinho. Profecia se faz em público. Então a Bíblia jamais iria dizer uma coisa em um lugar e outra coisa em outro lugar. Débora, por exemplo, além de profetisa, era juíza também. O apóstolo Paulo trabalhou com as mulheres no Evangelho mais do que qualquer um dos apóstolos. Priscila e Febe viajaram com Paulo pregando e edificando as suas igrejas. A Bíblia não apoia o machismo. As personagens femininas são muito numerosas nos Evangelhos. E nós vemos um grupo de mulheres que acompanham Jesus e seus discípulos. Jesus dá como exemplo muitas mulheres, como a cananeia que demonstra uma grande fé, a mulher que derramou em seus pés um perfume muito caro. Algumas são até acusadas pelos fariseus de serem mulheres pecadoras, mas Jesus libertou, como é o caso da adúltera que seria apedrejada. Ele conversou, Jesus, longamente com a samaritana, e para a grande surpresa dos discípulos, os principais adversários de Jesus eram os homens. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus eram mulheres. Jesus proibiu que o homem se divorciasse, e isso em uma época onde só os homens poderiam divorciar-se sem motivos sérios. Jesus com certeza não era misógino. O apóstolo Paulo diz para os homens: amai as vossas mulheres como Cristo ama a sua igreja. E na carta aos Efésios, no capítulo 5, começa assim: sede submissos uns aos outros, e termina com essas palavras: no demais, cada um ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. No último capítulo da carta de Romanos, no capítulo 16, são as mulheres que o apóstolo Paulo dirige as saudações e recomendações mais carinhosas. Algumas mulheres são citadas diretamente por Paulo nesse capítulo. Nós temos, por exemplo, Febe, que servia na igreja de Cencreia. Nós temos Priscila e Áquila, que eram cooperadoras de Paulo e arriscaram as próprias cabeças para a proteção de Paulo. Paulo cita o nome de uma mulher chamada Maria, que trabalhou duro na obra de Deus com ele. Júnias é uma das mulheres que Paulo fala que se distinguiram até mesmo dos apóstolos. Duas mulheres, Trifena e Trifosa, trabalharam também no trabalho do Senhor. Cita também Persíde e Júlia, que trabalhavam também no trabalho do Senhor. Então nós podemos concluir que para que o Evangelho chegasse até nós, como chegou, Deus colocou todas essas mulheres para serem cuidadoras e protetoras da obra. O apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro para mencionar o nome dessas mulheres e assim mostrar de uma vez por todas o quanto o papel da mulher na humanidade foi e é importante. Entenda bem, nós não podemos pegar trechos na Bíblia e isolar de outros textos. Lembre que não podemos definir a Bíblia inteira através de um texto isolado. E o contexto histórico deve ser observado. Uma opinião em um determinado trecho da Bíblia não pode expressar a opinião da Bíblia inteira. Em Efésios, no capítulo 5 e versículo 25, diz: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Se o marido não estiver disposto a amar sua esposa, honrando ela e sendo fiel a ela, ele não pode cobrar essa submissão dela. Como o marido pode ter a cara de pau de cobrar que a mulher seja submissa a ele, sendo que ele não a respeita, sendo que ele atrai? A submissão da mulher é resultado da fidelidade do marido para com sua mulher. Entenda que ser submissa na Bíblia não quer dizer ser menos importante. Espero que esse vídeo tenha ajudado no entendimento dessa pergunta que foi enviada pela Cristina, minha cunhada querida, que por sinal para mim foi uma das mais difíceis até agora. Deixe seus comentários para complementar o nosso vídeo. Não falei tudo aqui com certeza sobre este assunto. Então se você quiser complementar algo, deixe nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.